Boa! Nesse vídeo aqui de abertura do canal, Dados com Café, certo? A gente vai pegar o nosso repositório aqui que é Postgres Classes. Então aqui, nesse primeiro momento, aqui nessa primeira aula, a gente vai configurar nosso ambiente de trabalho. Então, vamos lá, vamos contextualizar as coisas aqui. Então, aqui o que a gente vai fazer, a gente vai brincar com SQL, basicamente isso utilizando Postgres. Mas tem um problema, como é que você monta esse ambiente de trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é configurar o Docker Compose, para que a gente consiga, por exemplo, fazer download de um carinha aqui que é um CSV, certo? Que ele veio lá do Kaggle. Aqui são informações de fast food, né? A tabela nutricional do fast food. Isso aqui são dados públicos, né? Eu peguei lá esse CSV a partir daqui, mas já está aqui no nosso repositório, então sem problemas quanto a isso. E ou não tá, né? Tá sim, tá sim. E aí, beleza. Então, a partir disso, a gente vai levantar as coisas aqui tudo certinho. Então, qual é o primeiro passo que a gente tem aqui? Ó, eu não tenho nenhum container aberto, nem nada do tipo. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada nesse Docker Compose nosso aqui. Então, bora lá. Aqui eu vou estar abrindo um serviço apenas. Esse serviço vai utilizar a imagem esse serviço vai se chamar Postgres McDonald's. Vai utilizar a imagem do Postgres na versão 14.5, podia ser qualquer versão, certo? E isso aqui são configurações de ambiente, porque assim que eu criar o nosso container do Postgres, eu vou precisar definir um usuário, certo? Uma configuração de usuário e uma configuração de senha. Por isso que eu coloco aqui. Então eu estou passando aqui da pior maneira possível, chumbado aqui, sem utilizar variáveis de ambiente, mas aqui é mais simples porque a gente não tem intenção de aprofundar muito nesse momento. E aqui eu estou setando a porta 5432, que é a porta padrão do Postgres, certo? Aqui utilizando o Time Zone América São Paulo. E aqui esse é um cara bastante interessante, né? E confuso até, por assim dizer. O que esse cara quer dizer? Ports de novo. Então aqui, por exemplo, eu já não estou mais no contexto no escopo de environment, né? Não são variáveis de ambiente aqui. Aqui são configurações de fato do nosso serviço Postgres McDonald's. E aqui esse cara quer dizer o seguinte, que eu vou utilizar a porta 5432 dentro do nosso container, do Docker, né, do Postgres. Ela vai estar espelhada, ou seja, ela vai ser acessada através da porta 5432 do nosso computador. So far, so good, é isso que ela vai fazer. E aqui, esse cara aqui de volumes, ele é importante. Então, por exemplo, aqui eu estou definindo dois itens, né? Esse primeiro cara aqui, eu estou setando que esse Postgres Volumes ele vai salvar todas as alterações que acontecerem, né, no nosso banco de dados. Ele vai salvar dentro de var lib Postgres dentro do nosso container. Ou seja, isso vai persistir todas as mudanças que a gente fizer. Então a gente vai subir o nosso banco de dados, bacana, a gente vai fazer alterações e tudo, mas assim que eu encerrar esse banco de dados, todas as alterações que eu fiz, elas podem ser acessadas de novo, elas vão ser acessadas de novo assim que esse container subir. Então assim eu não vou perder, né, as configurações ou as modificações que eu fiz no nosso banco, certo? Então, ou seja, eu posso abrir e encerrar ele no segundo seguinte, ou daqui 10 anos e tudo ele vai estar exatamente igual. Ou seja, quando eu abrir ele vai estar exatamente igual quando eu encerrei. E esse cara aqui, essa linha aqui, o que eu estou dizendo para ela? Pegue esse arquivo dentro da pasta SQL, create table SQL, ou seja, esse cara aqui, e espelhe para dentro, né? Ou seja, vai copiar e vai jogar dentro dessa pasta aqui no nosso container, docker entry point initdb, initdb.d, create table database, create table.sql. Por que isso é importante? Porque segundo a documentação da imagem do Postgres, que você consegue acessar isso lá no Docker Hub dessa imagem, né? Tanto do Postgres quanto do MySQL, ele diz que, por exemplo, assim que está acontecendo o build da imagem, todos os arquivos que estiverem dentro desse cara aqui, arquivos .sql e .sh em ordem alfabética serão executados. Então, com essa linha eu garanto que assim que eu subir esse container, detalhe, ele vai ser executado sendo que não tem nenhuma tabela criada previamente. Então, ou seja, na primeira vez que eu subir, que eu fizer o build desse container, ele vai pegar todos os caras que dentro dessa pasta aqui, os .sh e .sql em ordem alfabética e vai executar. Então aqui eu consigo criar tabelas, por exemplo, inserir dados e tudo sem grandes problemas. E é isso que ele vai fazer. Beleza? Vamos lá então, começando. Então, docker compose up ---- build. Aqui a gente vai utilizar o nosso Beekeeper Studio, né? Então vamos fazer aqui um primeiro teste para mostrar que não estou
né, que na verdade aqui a gente não tem acesso nenhum aqui, então vamos lá, a gente vai ter o Postgres, aqui o nosso tipo de conexão, host and port, localhost vai ser o nosso host, certo? E a porta vai ser 5432, usuário Postgres, e senha a nossa famigerada senha. Bacana, vou testar aqui, não tem nada, então não vou conseguir conectar. Show. E aqui nosso createDB, que ele vai executar esse cara aqui assim que eu fizer o build, né? Assim que eu executar essa linha aqui, ele vai executar esse cara, ele vai levantar os containers, vai levantar o nosso banco de dados, ele vai produzir e ele vai trazer esse banco de dados com essa tabela. Ele não vai ter dado nenhum, mas vai trazer essa tabela pra gente. E nessa tabela, o que eu vou ter nela? Então, como é que a gente vai ver que essa tabela foi feita? Então, assim que eu abrir ele, eu vou conseguir acessar essa tabela, certo? E vou ver que existe esses campos aqui. Então, bora lá. Apesar dele vir vazia, a tabela vai vir vazia. Então, bora lá. Executando. Show. E aqui, olha só que bacana. Aqui eu consigo ver que ele foi executado. Tá vendo? Aqui ele criou aqui, ó, create database. You are now connected to database McDonald's Health DB, que é a que eu fiz aqui. Então, aqui eu criei essa tabela. Tabela não, perdão, esse banco de dados, database. E depois eu acesso ele. Então essa linha aqui, essa linha 2, ela está indicando que a gente vai utilizar ele. Então tudo que for executado depois dessa linha, ele vai estar sendo executado dentro desse banco de dados, né, do McDonald's HealthDB. Então assim que a gente abrir aqui agora, ele vai ter que funcionar. Boa, connection looks good. Bacana. E aqui, ó, o nosso McDonald's HealthDB. Ele está aqui. Só que ele está vazio como eu havia dito. Então beleza, aqui nosso primeiro passo, certo? A gente já criou esse banco de dados e a nossa tabela aqui ela já está acessível. Então aqui, nesse momento aqui eu posso encerrar ele e subir de novo, certo? Sem o build aqui que não preciso mais. Aqui se eu fizer aqui agora ele vai dar erro, mas aqui ó, eu consigo acessar com velocidade muito mais rápida, né? Que ele não precisa fazer build de novo, ele está só subindo o container que já foi previamente configurado. Então, aqui ele está aqui, certo? Beleza? Vamos ver aqui no próximo vídeo. A gente vai, de fato, preencher essa tabela e fazer um dump do banco de dados. Falou, galera. Até a próxima.